Boa tarde, muito boa tarde! Está no ar mais um Papo de Empreendedor, o primeiro podcast de empreendedorismo da nossa cidade. A entrevistada de hoje é a Michele da plataforma MFG. O nome já está aqui atrás para ninguém esquecer durante a entrevista e vocês vão conhecer um pouco da história dela. Michele, por gentileza, se apresente para o nosso público. Olá pessoal, muito boa tarde. Seja bem-vindo à nossa live. Espero que a minha história, que eu tenho para contar para vocês, seja uma inspiração. E eu sei que vai ser, porque vai ser bem impactante a nossa conversa, vai ser bem gostosa, né? Isso aí. Conta o seu nome, o que você faz hoje. Então, meu nome é Michele, Michele Camaldi. Hoje, como que eu posso te dizer? Hoje você é o quê? Gestora, empreende? Eu sou tudo um pouco. Eu sou a diretora, a proprietária da imobiliária, mas eu também sou corretora, também atuo a corretagem, não somente sou gestora da empresa. Sou mãe. Isso é muito importante, porque ser mãe é uma profissão, viu? Isso, sou mãe de gêmeos. E hoje eles estão com 12 anos, Sou casada há 17 anos, tenho 34 anos de vida, Então, tem bastante história. Tem. Você falou que hoje você está como proprietária da plataforma MFG. E além de ser corretora, mãe e tudo mais. Mas a sua história não começou aqui. Não. Por isso eu quero que você nos conte qual foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo. Tem assim, olha, eu nem sabia que era empreender e já comecei a empreender, por exemplo. Já começou muito cedo, Elaine, desde sempre, muito pequena, tinha uns 8 anos, 9 anos. A minha mãe é uma mulher empreendedora, Ela é bem criativa, gosta de crochê, artesanatos, E ela fazia, uns bonequinhos de pano, lembrancinha para colar na geladeira, E antigamente, isso era moda, geladeira cheia de enfeite, cheia de imã, Então, ela fazia e eu saía pra rua vender, E ter o meu dinheirinho. Então, a minha inspiração já vem desde cedo, a empreender, No caso, a vender, Primeiro como vendedora, E daí a minha mãe, ela... agora a força de vontade, de trabalho, entrar na guerra do trabalho em si, eu me inspirei com meu pai, Meu pai, eu não via ele sair de casa, saía muito cedo, 5 horas da manhã, e eu não via ele chegar em casa, ele chegava às 11h30. Então era um homem muito trabalhador. Então eu me inspirei nele, primeiramente, E até então foi indo, A vida foi passando, conheci meu esposo, Ele também é um homem empreendedor, porque quando eu conheci ele trabalhava com os pais, fazia feiras, E vendia produtos de massagem. E quando a gente teve a decisão de casar, nós dois fomos se aventurar a trabalhar também com as feiras, vender os produtos de massagem como ele fazia com os pais dele, pra gente, comprar nossa casa, enfim, Então, foi aí também, a vontade de empreender.
Trabalhei CLT também, né? Trabalhou CLT também? Trabalhei, nunca tenho carteira assinada. Tinha, né, carteira assinada. Por quê? O que aconteceu? Na época, alguns imprevistos, né? Como eu posso dizer? A minha primeira vez de podcast, eles dão um branco, né? Então, vamos lá. Para descontrair. Não é mentira. Não é mentira. Então, assim, o que eu queria passar para vocês é contar a minha história, né? A minha história, para mim, é muito longa, tem detalhes, né? Eu quero resumir, né? Mas... é difícil resumir. É difícil resumir, mas assim... Você entendia pra sua mãe? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 8, 9 anos de idade. 8, 9 anos você já fazia as vendas. E como foi pra você enfrentar essa parte das vendas? Chegar assim e vender? Como criança, a gente não tem aquelas crenças limitantes, né? Que temos hoje. Uhum. Hoje é mais difícil você pegar uma coisa e sair vender. E na época você vendia onde? Na rua, batia porta a porta. Batia de porta em porta. Hoje você faria isso? Se precisar, faria. Mas e a criança limitante? Será que ela bloquearia um pouco? Aí que eu... Boa pergunta, sabe? Aí que eu quero te chegar. A minha mãe e os meus pais foram meu espelho, entendeu? Então, por isso que a gente, como pais, a gente tem que sempre estar dando força de ânimo para os seus filhos, né? Sim. Então, a minha mãe, ela falava, filha, né? Me dava a orientação, como que você vai abordar, como que você vai falar. E eu, sem medo, minha mãe ensinou, minha mãe falou. Então, e assim, a criança em si, não porque eu ia vender por necessidade, né? Sim. Meu pai nunca deixou de faltar na mesa, né, o alimento, né? Graças a Deus. Por isso que eu falo que meu pai trabalhou, né? Muito, trabalha ainda. Mas é porque eu queria ter meu dinheirinho, sabe? Sim. Então, a minha mãe também, né? Queria ter, além, né, do meu pai sempre não deixar faltar pra ela, mas ela também, né? Então, assim, a crença limitante pra mim, não vou dizer que nunca existiu, né? O crescimento, a vida nos, né, dá um empurrão pra chegar até aqui, mas pra mim, desde a infância, desde, né, a orientação dos meus pais, da minha mãe principalmente, para mim foi tranquilo. Então eu acredito que esse medo de abordar na rua que vão falar, então nunca teve. Assim. E sabe o que é interessante? Eu encontrei a minha primeira vez que eu vi ela foi ali na Expo. Eu falo ali na Expo porque ela está bem pertinho aqui, tá? Nós estamos aqui na plataforma e a Expo fica aqui a poucos metros, que geralmente acontece no Multieventos. E aqui no Multieventos, ela estava toda empolgada, animada, e ela me convidou para tomar energético. Eu me convidou para tomar energético, estava no maior calor, estava muito quente, e ela estava toda animada. E eu não sabia, não conhecia a empresa nem nada, foi o primeiro contato que eu tive com ela. E depois de um tempo que eu fiquei sabendo que ela era gestora da empresa, tudo, mas ela estava assim, ó, de boné, vestido, sacolinha, entregando panfleto e tal. Ela literalmente estava com a camisa vestida. Ela estava ali, mostrando, empoderando. Não é aquela pessoa que você chega assim e fala, é o gestor, mas o gestor está ali parado, só cuidando do pessoal que está trabalhando para ele. Não, aquele dia você estava bem radiante ali e eu nem imaginava. Aí eu conheci a Neia, né? A Neia depois se tornou seguidora, começou a conversar comigo e veio para cá, né? E a gente acabou se encontrando novamente aí e estamos aqui agora fazendo esse pódio. E é interessante quando você conta que veio de uma família assim, porque você demonstra isso. Você demonstra que hoje você, o que vão pensar de mim? Tô nem aí. Porque o que pensa não paga boleto, né, Gui? É bem isso. Então, como eu tava te falando, né, Elaine, nada contra trabalhar de CLT, né? Sim. Mas o que me levou a tomar a atitude de, né, ter a minha própria empresa, né? Sim. Quando eu engravidei,
foi algo que dá até aquele medo, né? Então o pessoal fala, né, tem que ter ali, né, todo mês, porque a vida do empreendedor é um desafio, né? Tem meses, né? Tem meses de alto e baixo, né? Sim. A empresa tem meses de alto e baixo. Então, assim, tem meses que fatura mais, tem meses que não, então nem sempre, né? Então, o que acontece? Quando eu engravidei, né, dos gêmeos, meu Deus, eu fiquei, apesar, né, de nunca faltar, né, o alimento na minha casa, eu falei assim, será que eu vou dar conta, sabe? E foi aonde o meu esposo começou a trabalhar em 2 empregos. Julius. Não, a gente até brinca, né? Sabe aquele programa da Michelle que meu marido tem 2 empregos. Então, o Julius é esse mesmo. E mesmo assim, né, ele trabalhando, né, como na época ele trabalhava de vigilante, né, e daí... O Julius também trabalhava de vigilante. Olha só, a história é mesmo. De vigilante e trabalhava de motoboy. À noite, vigilante de motoboy na empresa hoje que ele é gestor comercial. Porque, querendo ou não, ele também é na área de vendas, né? Ele, como motoboy, ele também demonstrou esse dom da venda, né? Então, recebeu a oportunidade de estar trabalhando com, né, gerente comercial, né? Auxiliando a equipe. Ele é uma das pessoas que me ajuda bastante, me dá dicas como, né, ser uma boa gestora com a minha equipe, né? Então, assim, e foi aonde eu tive a decisão. Eu trabalhava, pessoal, não pulando a história, né, mas eu gostaria de contar isso para vocês. Quando eu engravidei, eu trabalhava numa autoescola, né, onde a minha gerente, a Edenise, ela foi uma pessoa que também me incentivou, porque ela fala, porque eu estava ali na recepção e eu não podia me dar meta, que eu falei, nossa, olha, se você fechar tantas matrículas, né, vou te pagar o almoço, o que for, mas eu gostava daquele desafio, né? Sim. Então eu me dava muito bem, eu passava até após o horário, né, do trabalho, né, falando com os clientes para fazer matrícula, né, na autoescola, né, e eu conseguia atingir as metas. Ela falou assim, mas por que não, né? Ela comentou de ser uma corretora, você já viu os ganhos, né? E eu falei, eu nunca tinha pensado nisso e fui pesquisar, né? Então, tive meus bebês e foi aonde, né, pesquisando sobre a profissão, e eu falei assim, não, vou lá fazer o curso do CRES. Entrei em contato, né, com uma escola e fiz a minha matrícula com a ajuda do meu esposo, né? Falou assim, não, amiga, realmente você precisa, se você é isso que você quer, além de, né, eu vou sair do CLT para trabalhar como autônoma, ter, né, e foi um desafio. Quando eu tomei essa decisão, eu tive os gêmeos, não foi fácil, né? Até então, no começo eu tinha que investir, né, meu tempo, né, gasolina, até eu conseguir fazer a primeira venda. Então, as pessoas não entendem isso, né? Que empreender primeiro você investe, e depois você tem. Exatamente. Na hora, as pessoas acham esse dinheiro já vou gastar. A crença limitante mesmo, Elaine, porque as pessoas acostumadas com o CLT, né, de ter ali, vou ter ali meu dinheiro fixo, já vou receber o vale transporte e tudo mais, e não passa daquele salário, né, daí 2, 3 mil por mês. Então, quando o empreendedor, ele não tem limite, o céu é limite, entendeu? Só que tem que trabalhar muito também, né? Muito. Tem que trabalhar bastante. Não sabe, eu tô trabalhando. Exatamente. Então, voltando, Elaine, porque assim, pessoal, o interessante, né, eu até comentei com a Elaine, eu vou falar isso ao vivo, falei, Elaine, já faz as perguntas aí pra mim.
Ela, não, eu não quero saber da tua vida, eu quero que você me conta ao vivo. Eu fui tentar adiantar, ela não me deixou, pessoal. Não, vocês vão. Eu quero saber junto com o pessoal. É porque o que acontece? Senão a gente perde o brilho, exatamente, perde a essência. E aqui é um bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu quero que você me conte a tua história. Eu quero saber como que você fez. Você estava com gêmeos e foi abrir sua empresa. E você foi pesquisando sobre corretores. E aí? E daí, antes disso, eu com os bebês pequenos, eu fui para São Paulo comprar roupa e revender. Quem nunca faz isso, né, mãe? E eu com os pequenos, né, colocava eles dentro do carro e saía. Primeiramente, né, os conhecidos, daí fui indicando, eu vendia. Não parei do porta a porta. Agora eu tinha que ter. Falei assim, não, eu preciso de um recurso, né, para iniciar. E eu já fui pesquisando as empresas, né, também, aonde eu ia começar. Se eu ia começar direto numa imobiliária ou direto numa construtora, né. Na época eu morava em Araucária. Então foi aonde eu consegui uma proposta de trabalhar. Eu saí da escola e recebi uma proposta de trabalhar à noite numa outra empresa. E daí eu fiquei, meu Deus, sabe aquela, todo mundo tem esse momento, será que eu continuo, né, nessa ideia de ser autônoma, empreendedora, ou eu volto para o CLT? Onde tem a segurança. Exatamente. E daí foi aonde eu me aventurei. Se eu contar, ninguém acredita, mas eu tenho testemunhas, né? Nessa parte da minha vida, dessa loucura, que hoje eu não falo que foi bom, né? De alguma maneira foi bom. Eu trabalhava à noite, 12x36 nessa empresa, e levava meus filhos na minha sogra, agradeço, né? Pela vida dela também, que me deu um apoio no início da minha carreira. Então eu levava, eles dormiam com ela, e quando eu voltava, buscava eles, deixava eles na creche e ia para o plantão de vendas. O que a gente fala disso? Eu ia para o plantão, mas assim, com o coração. Então, você tá falando de vida não toca na garganta, porque eu sei o que é isso. Eles bebê. Muitas falam, meu Deus, é loucuras, tão pequenininho. Eu fui muito julgada por isso. É que assim, as pessoas acham que eu cheguei até aqui e, né? Não vê a trajetória, né? Da história. Então foi aonde eu fiz isso foi pouco tempo, vou te falar. Mas foi uma confirmação do céu, porque a gente não pode perder a oportunidade. Mais uma dica que eu quero dar para vocês. Eu estava de CLT e também trabalhando como corretora já numa construtora. E aonde os meus colegas de trabalho foi a oportunidade de oferecer, né, o imóvel que eu estava trabalhando, né, os lançamentos. E no primeiro mês só ali eu consegui vender para 3 colegas meus que trabalhavam no mesmo setor. E você estava trabalhando no que quer ser de 12x36? Eu trabalhava na transportadora, na época na DCR, que hoje é a borda ali, né? Trabalhar rotatória ali, do 4. Então, você dentro da transportadora vendeu 3 imóveis. 3 imóveis. E assim, no primeiro mês, assim, calculando o que eu ganhava, né, eu já ia, tipo, 1 ano de trabalho. E eu falei assim, não, eu vou pedir as minhas contas e vou trabalhar como corretora. Então foi aonde eu tomei a decisão, né, Foi a confirmação. Foi a confirmação, mas assim, não foi fácil. Como eu te falei, era correria. Ia deixar meus filhos na sogra, depois era correria. E assim, o meu marido na luta também, vigilante e trabalhando com... É o Július também. E trabalhando, e os meninos pequenos, né? Então foi essa aventura que hoje
né? Dava para assim, o desespero, a vontade de crescer, a vontade de prosperar, né? Nós tinha casa para pagar, eu tinha tirado um carro zero, então, né, as parcelas eram altas, né? E eu falo para vocês, tem que ter um motivo de motivação. As pessoas têm medo de, vou entrar no financiamento, vou me endividar, e acaba não tendo essa conquista. E a gente não. A gente sempre falou assim, não, vamos, isso que a gente quer, vamos lá, corremos atrás, trabalhamos, temos saúde para isso, né? Mas também não, daí chega na hora de dar qualidade de vida, né? De você ter um momento em família e tudo mais. Foi um preço que hoje, que eu falo para você, poderia não ter, como que eu posso dizer? Ter investido melhor no começo, né? Em tempo, né? Em qualidade de tempo, porque eu não consegui aproveitar os meus bebês como deveria, sabe? Porque nessa correria de ter que trabalhar, né? Eu deixava eles o dia todos na creche, então eu aproveitar assim, aquele momento assim, sabe? De mãe, né? Os primeiros 6 meses eu fiquei com eles vendendo roupa, né? Mas depois que eles entraram na creche já foi, né? No final de semana que eu conseguia, né, aproveitar mais, né? Então são um preço que a gente tem que pagar, né? Sim. É um preço alto que eu acredito que a maior parte assim, das mães empreendedoras pagam. E muitas têm medo disso, desse novo, né? Tem medo, mas eu vou deixar o meu filho. Mas, me diz uma coisa, se você não tivesse feito isso, será que você estava no hospital hoje? Se não tivesse se aventurado, não tivesse arriscado, tido confirmação? Então, Elaine, não. Tem que ter muita coragem, força de vontade, principalmente fé, né? Eu sempre fui uma mulher de oração, né? E tudo que eu fazia, todas as atitudes que eu tive também foi resposta de Deus, né, na minha vida. Sempre falar assim, Pai, é isso que eu quero, né? Então me dá força, me dá ânimo e vou pra cima, entendeu? Então, até porque, Elane, pra mim, ter o meu escritório hoje, né, antes de eu vir para Fazenda Rio Grande, né, ter a sociedade hoje, né, com o Emerson Coutinho, né? Então, antes disso, eu já tinha meu escritório, né, em Curitiba. Então, para mim, é uma outra história, né? Quem sabe com mais tempo eu possa compartilhar isso com vocês, né, em outro momento. Mas eu tive uma história bem impactante, que assim, já é o segundo escritório que eu tenho, né, que eu abri, né? Faz 2 anos mais ou menos que eu estou aqui na Fazenda Rio Grande e não foi fácil, porque quando eu tive a atitude de ter um escritório lá em Curitiba, eu passei por um momento difícil na minha vida, entendeu? Só que assim, ó, foi tudo conduzindo para mim ter uma equipe, ter a empresa, porque eu prestava serviço para uma construtora, né? Eu prestava serviço para uma construtora, só que eu tive muitas pessoas me procurando pelo resultado, vendo os meus resultados, meu esforço, minha força de vontade, né? Como que funciona, né? Como que eu faço para entrar nessa área também? Então foi aonde eu tive a ideia de montar a minha equipe. E comecei na garagem da minha casa. Na garagem da sua casa? Na garagem da minha casa. Uhum. Lá eu dava treinamento. Foi assim, ó. Eu trabalhava numa construtora e eu tinha a minha cunhada, né? Entrou em contato comigo, falando sobre os imóveis aqui da Fazenda Rio Grande, que ela tinha visto uma propaganda, e se eu conseguia, como corretora, intermediar a venda. Só que eu não tinha esse imóvel. E daí, porque eu
né, eu trabalhava numa construtora e só vendia apartamento. Até então, o meu foco era apartamento na planta. Eu não estava ainda atuando no pronto, né? Então, para mim era novo. E como você me falou, né? Aquela coragem de... Eu falei assim, é novo. É bom ficar no conforto, né? Mas eu sempre saí da minha zona de conforto. Tudo que é novo, eu falei, como? Vamos tentar, vamos testar. E nesses testes foi tudo dando certo. Onde eu entrei em contato com a construtora e com a minha empresa, né? Que na época, como prestador de serviço, eu precisei abrir, né? Eu fiz a plataforma e consegui vender para ela. Eu falei, opa! Daí um novo negócio que eu não sabia que eu podia, que eu posso. Exatamente. Aí eu fui entrando em contato com as construtoras, conseguindo a plataforma para venda, e foi onde eu falei, peraí, beleza. Uma amiga minha, uma tia minha entrou em contato comigo, falei, eu quero trabalhar na área, falei, sim, vamos vender esses imóveis comigo. E eu não tinha meu escritório. E foi bem antes da pandemia. Antes da pandemia. Enquanto a pandemia surgiu, né? Enquanto muitas empresas estavam fechando, eu estava abrindo meu escritório. Eu atendia, porque como eu via a necessidade de atender os clientes, né? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que procurar um lugar, porque daí elas estavam agendando as visitas, né? E eu estava ajudando a acompanhar. E daí a gente contratou um co-work na época, e o co-work também, por conta da pandemia, fechou as portas, e eu falei, meu Deus. Então a vida foi... Então as pessoas me procuraram, como até hoje me procuram, né, pedindo oportunidade. Como eu tive a minha oportunidade, né, as portas estão abertas sempre, né? São pessoas que não entendem da área. A gente tem aqui também na empresa essa oportunidade de ensinar, de pegar na mão mesmo, né? E passando passo a passo, atendendo junto, dando maior força para os nossos colaboradores para aprender, né, a ser um grande profissional, um grande corretor. Então, eu já tive disso dentro de mim desde o início, né? Entendi. Então, eu comecei com minha amiga, minha tia, e elas foram indicando mais pessoas, e fui indo, quando vi, eu tinha uma equipe já de 4, 5 pessoas. Você começou na garagem sozinha, e hoje você tem quantas pessoas trabalhando contigo? Então, mais ou menos. Aqui na empresa, nós estamos, acredito, com 6 ou 7, não estou lembrada assim. Eu acho que é 7. Mas, então, na época, eu comecei com uma tia e uma amiga, né? Depois a minha tia indicou a amiga, depois eu tive as pessoas que trabalhavam na construtora, né? Tive mais 2 pessoas que foram indicando, né? E foi indo. Né? Você falou do segundo escritório. Você tem 2? Ou não, eu fechei lá. Ah, você fechou lá. Eu fechei lá. Lembra que eu falei altos e baixos, né? Sim. Eu não fechei lá porque não estava dando certo no negócio. Graças a Deus. Né? Na pandemia, foi onde eu mais vendi. Tem tanta gente que eu já escutei que na pandemia para vender imóveis. Como você mais vendeu? Curiosa. Assim, mas eu confiei, né? A gente aproveitou, assim, a situação. Não é que a gente aproveitou a situação. Tem pessoas realmente, os clientes ficaram assustados com tudo isso, né? Muitos não pararam de investir. Mas teve clientes que não desistiram, como eu, né? Não desisti, abri meu escritório e estava atendendo, anunciando e atendendo e trabalhando. Na época, a Caixa, né? A maioria das vendas nossas né, é feita pelo financiamento, poucas são à vista, né? Então, a Caixa, ela deu aquele prazo de 6 meses de carência para dar a primeira parcela. Então, assim, a gente... surfou. Não, exatamente. Igual eu falei assim, surgiu a oportunidade, vamos, né, sempre pensando positivo. Então, foi aonde
assim, foi uma época muito próspera para mim, né? Que benção. Foi muito próspera para mim. Então eu vivi muito nessa época da pandemia. E agora quando você fala, né, que eu na mão, eu acho bem interessante essa parte de pegar na mão, porque alguém pegou na sua mão lá atrás e te trouxe, e agora você replica isso então. Sim, é um legado, né? É um legado que eu quero deixar, né? Porque se a pessoa tem esse desejo, como eu tive, né? Sim, e tá trabalhando na área, então eu sempre abro as portas para crescer. Não, se é isso que você quer, pode contar comigo. Vamos fazer isso juntas, né? Sim. E vai dar certo. Olha, eu fechei lá, você estava me perguntando, né? Tive várias situações, né? Por que eu fechei. Eu não estava. Chegou uma época que eu não estava bem de saúde, né? E mesmo eu não estando bem de saúde, né? Eu estava com depressão. E mesmo eu não estando, eu estava vendendo, sabe? Eu estava lá trabalhando, fechava as portas do meu escritório e chorava, eu não estava muito bem. Foi aonde eu vim pra cá, pra fazenda, né? A minha mãe me viu, né? Que eu não estava bem. E eu falei assim, venha pra perto da mãe, né? Pra gente se ajudar. Então, mas eu mesma, fechando o escritório lá, eu não conseguia parar de não atender, porque sabe o que acontece, pessoal? Quando eu sempre vendi muita indicação, porque eu sempre tratei muito bem meus clientes, entendeu? Então, a maioria das minhas vendas não foi divulgação, foi indicação de pessoas que conquistaram o seu imóvel. Então, né, o melhor negócio é boca a boca, né? Então, as pessoas me procuravam e eu, não muito bem, eu atendia elas, sabe? E eu passava a verdade, falava assim, olha, eu não tô, mas eu vou continuar. Então, mesmo em casa, eu ainda atendia nas construtoras, ainda estava vendendo. Até quando eu conheci o Emerson, né, que é meu sócio aqui da plataforma, e que daí a gente, conversei uma proposta de a gente trabalhar em ações, né, eventos, foi aonde a gente se conheceu. No evento, foi exatamente, a gente se ajuntou, ele, né, com o conhecimento dele, que ele também, né, tinha um escritório lá no Água Verde, e eu, como ele no alto padrão e eu Minha Casa Minha Vida, né, que meu foco é Minha Casa Minha Vida. Então a gente se ajuntou nossos conhecimentos, né, e falei assim, bora lá, vamos fazer assim. Quando a gente for ver, a gente já teve a oportunidade, né, de ter esse espaço e estamos aí, né, graças a Deus. Como eu te falei, foi assim, muito surreal, porque eu estava fazendo alguns vídeos de alguns estandes e tal, e da hora que eu passei pelo de vocês, eu tava de massagem, que é do lado, assim, tinha uma de massagem, e aí tinha de você, entra aí, vem aqui tomar E eu olhei assim, eu falei, nossa, que energia gostosa, né? É difícil, porque o pessoal foge do marketing, tá? Só pra te avisar, o pessoal vê a gente chegando com a ring light, isso aqui, ó, o pessoal, se assusta com o vídeo. Mas até hoje eu tenho, assim, quando pego, me trava, assim. Não, mas o que acontece? As pessoas têm a necessidade de aprovação, sim, né? Sim. É o medo de falar errado, né? O medo do que vão falar de mim, né? E crítica vai sempre ter, mas se você se conhece a tua identidade, sabe quem você é, né? Você sabe a sua história, né? Então, se é você parar um pouco de se preocupar com isso. Sim. Né? Você vai ser mais feliz, né? Ai, com certeza. Vai ficar mais leve. Eu falo que hoje em dia eu evito a fadiga. Igual o Jairinho do Chaves, e eu entendo ele hoje. Tudo aquilo que vai me dar fadiga, eu falo, eu tô evitando fadiga. Eu dou de ombro, deixo acontecer, porque tem que seguir. Não existe um padrão. O que existe é um bate-papo, existe uma conversa, o que existe é ser nós. E se eu falar errado? Não tem erro, nós vamos estar contando a nossa história. O que nós vamos errar de contar a nossa história? Não tem. E de tudo isso que você viveu, olhando para trás,
o que você falaria assim, olha, isso aqui eu posso dizer que foi é o meu sucesso, esse aqui é a minha menina dos olhos? Você fala a respeito do profissional e empreendedor, alguma coisa que você olha e você fala, olha, isso aqui, nossa, eu vi que eu tive sucesso, porque o sucesso não está ligado a uma empresa grande, nem a parte financeira, né? Mas sim a algo que você olhou e disse, nossa, isso aqui... Assim, essa pergunta, são vários fatores assim, que eu posso olhar e te dizer que eu tive sucesso. Sucesso de não ter desistido no primeiro não. Meu primeiro sempre, né? E não foi. As portas também se fecharam para mim, mas a convicção que era isso que Deus queria para mim e que era isso que eu ia fazer feliz chegar até aqui. Eu não desisti quando eu vim pra cá pra fazer. É porque hoje eu tô bem emotiva, eu tô bem segurando aqui pra mim não me emocionar. Não, mas eu tava me emocionando, você tava falando dos filhos, me deu um nome, pra deixar o meu também. A gente tem vazio. Do julgamento, das pessoas não te entender, né? Por que você faz. Que às vezes acham um absurdo, né, de deixar os filhos tanto tempo para trabalhar, são pequenos e tudo mais. Então, eu acho, assim, de conseguir dar o que eles precisam, né, além do amor e carinho, sabe? Olhar para minha família hoje, olhar para tudo que eu conquistei e também o que me deixa feliz. As pessoas podem achar que é exagero, mas eu tô falando do coração. É quando os clientes vêm e dá certo, eles conseguem. Eu trabalho no público popular, por quê? Esse desafio que me atrai. Se eles virem até mim dizer assim, é impossível, é só um milagre. Eu falei, se eu conseguir através, né, da ajuda, né, do nosso Deus e a gente conseguir o processo, por exemplo, eu não tenho entrada porque eu tenho um testemunho sobre isso. Um dos motivos também de eu entrar na corretagem foi a conquista do meu imóvel, porque eu também fui cliente. Então eu tenho um testemunho muito forte a respeito da minha casa. Né, como eu conquistei. Então, como eu conquistei e eu vi que existe um milagre, é possível, então eu vi que essa era a minha missão, né? Sim. Parece que Deus está falando, aí por aí você tem que seguir. Tornar possível o impossível. Exatamente. Então, eu quero te contar esse testemunho, né? Não sei quanto tempo a gente tem aqui. Nós temos ainda, pode contar. Vocês vão entender. Eu não sei se vocês acreditam em profecia, né? Eu acredito que eu sou prova disso. Mas quando me casei, eu passei uma situação bem difícil assim, com meu esposo, né? Ele sempre foi esforçado, né? Mas teve uma época assim que ele comprava frutas no Ceasa e vendia na rua. E era uma época que estava chovendo demais, assim, não tinha como ele sair, então a gente estava pagando aluguel, né, numa casa, né, da avó dele, e estava bem difícil, né, e eu ainda não estava empregada na época. Isso antes de ter o Gênesis, né, foi bem no início do nosso casamento, e a gente a gente trabalhava com uma feira, né? A feira vendia massagem, né? Produtos de massagem, e a gente voltou e não deu muito certo, sabe? As vendas não só deu para pagar o stand e a gente veio zerado. Então a gente passou no começo do nosso casamento assim, uma situação bem difícil. Foi aonde foi o meu primeiro amor, né? Com Deus. Né, com Jesus, porque eu estava bem triste, né, meu Deus,
né? Como que a gente vai conseguir conduzir, né, nossa vida juntos, né? Se eu acho que eu vou ter que voltar na casa dos meus pais e não era o que a gente queria, né? Ninguém quer voltar, né? Então foi aonde eu comecei a assistir, né, as pregações que passam na TV e fui aproximando, curiosidade, né? E comecei a frequentar uma igreja, né? Só que, sabe o que é incrível? Foi a minha primeira profecia na minha vida, né? Quando a avó, né, do meu esposo pediu a casa, porque ela tinha vendido a casa. E eu estava numa campanha de jejum do Daniel. Foi aonde que eu estava numa semana de oração, assim, fiz um propósito com Deus de uma semana, 21 dias de oração de meia-noite, né? Meia-noite e 7 horas da manhã e de 3 horas da manhã, todos os dias. E quando ela pediu a casa, eu fiquei tão frustrada com aquilo que eu tinha até desistido de continuar a minha oração, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho que é tudo ilusão. Olha só. Porque eu tô fazendo tudo isso e pra frente eu fico pra... Exatamente. E eu vindo, né, eu tava no terminal ali do Capão Raso, tinha uma mulher, ela chegou até mim, nunca vi, e falou assim, não sei se você acredita em profecia, pediu pra mim ver um versículo, eu não tô lembrada agora, mas tá em Coríntios, falando sobre a profecia, para mim não se assustar. E ela falou que Deus estava com saudade de mim às 7 horas da manhã, às 3 horas e às meia-noite. Como que ela sabia? Ó. Como que ela sabia? Pessoal, é assim, ó. Tá arrepiada de verdade. Ela é assim, ó. Filha, eu estou com saudades. Quando você falava, né, orava, né? E assim, ó, eu fiquei impactada, eu falei, não, eu não tô ouvindo isso, não, porque pra mim era novo, né? Alguém contou pra ela, né? Eu falei, como ela se conhece e tudo mais. E ela falou, o Senhor vai te dar um presente. Algo impossível que você acha que não vai conseguir. E isso era em outubro. Ela falou, antes do final do ano, se prepare, você vai receber uma ligação. Olha só. E beleza, amei, né? Cheguei toda animada, contei pro meu marido, né? Ele, se for pra você, será, né? Que não sei o que é, mas eu falei, se é um presente, é algo bom, né? Bom, né? E eu recebi uma ligação até então de uma tia minha, irmã da minha mãe, que eu muito tempo não conversava. Pra você ver, quando Deus quer usar, né? Ele é uma pessoa assim que você nunca imagina. E ela me ligou e falou assim, Mi, é o seguinte, tem umas casas aqui que estão vendendo aqui em Araucária, eu morava ali no Xaxim. E assim, ó, eu lembrei de você. E eu muito tempo não falava com ela, eu não sei nem como ela conseguiu meu telefone. Eu falei assim, amém. E como eu tava naquele momento de fé e oração e eu tava ligada na profecia, eu falei, vou ficar ligada, né? Sim. Ela falou assim, venha com o Fábio ver. Ela passou o contato do corretor na época e eu entrei em contato, ele pediu a documentação e eu olhei pro meu marido, vamos, né? Não temos dinheiro, tava numa situação precária e vamos ver no que dá. Então, assim, há 15 anos atrás, 13 anos atrás, a Caixa financiava 100% do imóvel. E eu não sabia. Eu entreguei a documentação, minha do meu esposo, e ele falou, eu vou te retornar. Quando ele me retornou dizendo assim, olha, eu consegui uma casa para você, tá aprovado o seu crédito, olha só, eu pagava na época R$400 de aluguel. E ele falou, a tua parcela vai ficar 550. E eu falei, tá, mas eu não tenho dinheiro da documentação. Eu consegui incluir a documentação. Tá. Aí você falou assim, esse era o presente.
Assim, pessoal, olha o que Deus fez. Eu preocupada porque eu tinha, né, eu desempregada. Eu consegui comprar minha casa desempregada. Hoje em dia não é tão fácil assim, mas, né? Pra Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu comprei a minha casa. Então, aquilo marcou demais a minha vida. E foi através desse testemunho que eu consigo conduzir as pessoas aqui a não perder a esperança. Muitos corretores, às vezes, até os clientes falam: nossa, eu falei com tantas pessoas e não me deram a informação. Porque ele só... Não, porque às vezes a condição, né? Só que os senhores sempre eu tento achar uma solução. Então tá, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode comprovar de renda, compor renda. Se só você querer, tudo é possível. Vamos ajeitar. Pode ser que nesse momento as suas condições não condiz, mas vamos trabalhar para que daqui 5 ou 6 meses vocês consigam trabalhar seu financeiro e a gente não desista no primeiro não, entendeu, Elaine? Então, assim, como isso me aconteceu, eu acho que o senhor tinha um propósito lá na frente. Eu nem pensava nesse corretor. Daí eu consegui o meu emprego, né? Estava trabalhando numa autoescola. Aí tem outros testemunhos. Tem outros testemunhos, porque só eu, na época, era cristã, meu marido não. Uhum. E quando a gente se mudou, porque ele começou a ver Jesus agindo, ele começou a chamar a atenção dele sobre tudo que eu falava sobre a palavra, e eu escutava louvor, e aquilo foi mexendo com ele ficou muito doente. Por isso que eu falo, a gente recebe vitória, mas também vem as outras lutas. E ele ficou muito doente, e ele ficou 5 meses, 4 ou 5 meses internado no hospital, sem saber o que era. A gente passou de novo uma situação difícil financeiramente. Por isso que na hora que eu não consegui pagar a parcela da minha casa, eu falei: meu Deus, o Senhor me deu, não é possível que vai me tirar, não é, né? Meu pai me ajudou, né, financeiramente na época. Até esse tempo atrás, o meu marido honrou meu pai por isso, sabe? Porque quando eu voltei pra cá, né, a gente morou junto com eles. E ele lembrou, né, de toda aquela situação, e ele falou, mexeu muito com ele. Então, enfim, ele pegou e meu pai, meu marido, quando ele adoeceu, e ele aceitou Jesus e voltou para casa. E até hoje, né, os médicos, a gente fala, né, que tem um antes e depois dos exames, e ele voltou para casa depois de 5 meses, depois que ele aceitou. Ele foi direto descer nas águas e as coisas voltaram, né, financeiramente, ele voltou a trabalhar e tudo mais. E ele teve o desejo de, porque ele falou que ficou no hospital, ele não sabia se ele ia morrer, né? Eu falava, morrer é forte, mas assim, para morrer basta ser vivo. Hoje eu tô aqui, amanhã não sabemos. E ele ficou pensando muito sozinho sobre isso. E ele falou, não, eu tenho que deixar uma semente. Eu tenho que deixar uma semente de mim, né? E ele teve esse desejo no coração de engravidar. Surgiu dele, porque eu, por conta dos meus medos de crença limitante, eu tinha medo de passar necessidade e meus filhos passarem. Eu sempre falei assim, meu Deus, eu tenho tanto projeto, sonhos, agora que nós temos uma casa para pagar, será que a gente vai dar conta, entendeu? Então aquele medo fazia com que eu tivesse medo de engravidar. Só que eu vendo ele, com aquele desejo dele, eu falei assim, se acontece alguma coisa com esse homem, eu vou me sentir culpada. Aí a gente não, olha só, a história não terminou por aí. Não. Ele me convenceu, vamos ter filhos, vamos fazer exames. Apareceu que ele não podia ter filhos. Eu falei, mais uma luta.
Mas é assim, ó, vem pra glorificar. Escreveram aqui pra nós. Estou emocionada como Deus é Pai. E daí mandaram também mãos e corações. Muito obrigada. Verdade, Deus é Pai, né, cadastro, né? Dizem, mas não me parece tão ruim, pelo amor de Deus, gente. Mas é o modo de dizer carinhosamente, né? Que é Pai. Ele protege, ele cuida. É verdade. É verdade. E Deus é tremendo. é verdade. É bem isso. Então, pessoal, mais um testemunho, né? Vou aproveitar para contar, gente. Aí vocês vão entender por que a empresa é sucesso. Entendeu? Então, aí o meu marido foi fazendo os exames. Eu tenho o antes e depois guardado, porque eu falei assim, ó, Deus, aqui, se é o momento certo, eu vou te honrar, porque o que o Senhor fez na nossa vida, né, temos aqui. Então, ele foi e falou assim, amor, eu tomando banho, eu falei assim, como nunca tinha orado na minha vida. Eu aceitei Jesus, mas eu não sei orar direito, o meu começo da minha caminhada com Deus. E eu falei assim, Pai, o Senhor me curou, eu agradeço, mas é a última coisa que eu te peço. Me dá um filho. Que minha esposa não precisa, né? A gente não precisa, né? Porque o Senhor é o dono da medicina, né? O Senhor pode, se o Senhor quiser. Pessoal, eu engravidei e eu falei assim pra ele, meu Deus do céu. Eu falei assim, amor, vai lá fazer esse exame do depois, para as pessoas não acharem. Eu falei, ai meu Deus, eu tô rindo, mas é verdade, né? Eu falei assim, tá ali o exame do antes. E daí ele foi fazer, e tem um depois, até a médica pediu pra ele repetir o exame que ele não estava acreditando. Porque ele era estéril e depois... bem que você fez. Apesar que a cara dos meus bebês é a cara dele. Mas enfim, só pra descontrair. O que aconteceu? Né? Deus mandou os gêmeos, né? Ele é dois, gêmeos ainda. Né? Como que fala? Como que é? Ah lá! Elas estão escutando Então, pessoal, foi isso, né? Então, os gêmeos, a minha casa é milagre, os gêmeos são milagres, né? Então, a minha vida é um milagre. Então, assim, quando as pessoas vêm aqui e falam assim, é o meu sonho, né? Então, a gente vai fazer de tudo. Eu entendo porque eu passei por isso. Eu sinto a dor, entendeu, das pessoas. E a mesma coisa os colaboradores, quando tem projeto de vida, sabe? É isso que eu quero, entendeu? É isso que eu falei assim, ó, eu sei que é uma pontinha que o Senhor coloca no coração da pessoa. Eu quero entrar no mercado imobiliário. Não é só um sonho seu. Eu tenho certeza que o Senhor tem um projeto lá pra frente. Você vai entender como aconteceu comigo. A conquista do meu imóvel. Pode falar. Olha lá, Deus falou, vou te provar que eu sou na sua vida e vou mandar em dobro. Isso mesmo. Mandou em dobro. Tipo assim, ó. Tá aqui, você queria que eu testemunhasse, tá aqui. Seu esposo desceu as águas, ele orou, ele pediu comunhão. Tá aqui, Deus honra. E um amém. Aí também, amém. Amém. Então é sobre isso, sabe? Então não é sobre só o valor, né? O dinheiro. Contém muito, né? Contém muito. Mas é sobre o amor, pessoal. É sobre o amor. Tudo que você coloca com amor, sabe? Então, quando eu tô atendendo o cliente, é um sonho dele, amém. As coisas vão fluir, vai dar certo, né? E, né, o dinheiro é consequência. Então, eu penso nisso, né? Então, eu entreguei a minha vida a Deus, entreguei os meus filhos a Deus e a minha empresa também, né? Então,
a empresa é do Senhor, né? Eu tô aqui para servir, né? Então, é sobre isso. Se você estiver com convicção sobre o sucesso, ser próspero, se você colocar primeiramente, né, o propósito, para que você está fazendo, para que serve a tua empresa, o que você pode servir para as pessoas, né? O resultado que você pode dar, o teu legado, aí vai fazer sentido. Então eu estou aqui porque para mim isso faz sentido. Sim, e agora faz sentido também a resposta do sucesso, né? O teu sucesso, você pode dizer que é os seus filhos, que é a sua casa, que é a sua empresa, que é o seu esposo, que é você. Então tudo isso é um motivo de sucesso hoje para mim, né? Eu olho para trás e falo, nossa, eu tenho tantos sucessos, e realmente você tem muitos sucessos. Não vou te perguntar de dificuldades, porque já deu para perceber que você teve muita dificuldade, gente. E eu sempre pergunto nas entrevistas, qual foi a sua maior dificuldade? Porque as pessoas realmente não expõem essa parte da dificuldade, elas têm medo de se tornar fraca perante ao público, né? E não, gente, a nossa dificuldade é a nossa maior fortaleza, ela nos ensina, ela nos inspira. Por que eu e Inês resolveu abrir o Papo de Empreendedor? Porque eu preciso que as pessoas contem a sua história e entendam que não é só aquilo que elas julgam ser, mas sim que é algo diferente. Porque eu já fui apontada por coisas também que as pessoas acham que é aquilo, mas não conhecem a história. E a história é a sua essência. Eu trabalho com marketing há 10 anos, né? Uhum. E não existe marketing melhor no mundo que a sua história, que a sua luta. Por que a igreja pede testemunhos? Porque os testemunhos são histórias comprovadas de sucesso. Então, um marketing de sucesso é você contar isso. É isso que você me contou agora. Imagina quantas pessoas você conecta nesse momento e fala assim, poxa, eu preciso de um imóvel, mas eu quero que alguém me atenda com essa emoção, com esse amor. Entenda que aquilo é meu sonho. É uma casinha, digamos, 190 mil, mas é a minha casa. É a minha moradia. Uma casa de 500 mil, sim, mas é porque agora eu estou num outro patamar e continua sendo a minha casa. E é isso que eu amei, assim, da nossa história. Por isso que eu gosto de ouvir história junto com o pessoal de casa. Porque senão, na hora que chega aqui, a história já está na minha cabeça, maquinando. E agora eu consigo fazer comentários realistas, aquilo que eu realmente estou sentindo e que com certeza que o pessoal está sentindo lá também. Nós temos mais uma mensagem, vamos ver. Tudo que é amor se torna leve e agradável. Viu? O amor que você tem para a empresa, isso torna ela leve e agradável para você. Exatamente isso. É sobre isso. Então, pessoal, assim, eu queria, falar para todos, acredite, confie, mas se está ardendo no seu coração, não deixe de fazer. O tempo é curto, né? A gente não sabe do dia de amanhã. A melhor coisa que a gente pode falar é eu tentei. Se não deu certo, mas eu tentei, né? E aproveita a oportunidade que Deus dá, sabe? Todas que vieram, que eu vi, né? Eu agarrei de unhas e dentes. Mas também falei, Senhor, vai comigo, porque se não é para não dar certo, que o Senhor possa tirar. Então, por isso que eu falo para você, teve altos e baixos. E assim, hoje, Elaine, quero te dizer, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Porque contando e revivendo a minha história, eu posso te dizer que virou a chave. Porque por um momento eu tinha esquecido as coisas difíceis da vida, os desafios. Hoje eu falo, é como uma terapia, né? O terapeuta não precisa falar nada, faz algumas perguntas e a pessoa mesmo se descobre. Opa, já chega o problema. E ele não só ouviu esse tempo de você querer saber sobre a minha vida, me fez eu me lembrar
minha fé e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o choro, valeu a pena o desespero, valeu a pena eu ter vencido a depressão. E aí, assim, continuar, porque o Senhor é comigo, sabe? Às vezes a gente tem desistido, né? De falar, de testemunhar, de servir a Deus de alguma forma. E hoje eu posso te dizer que meu testemunho pode ser força para uma outra pessoa que está ouvindo, entendeu? Força para mim, inclusive, tá? Um testemunho que tem que estar ouvindo e dizer assim: não, eu vou conseguir também, sabe? E que se alguém estiver precisando que a gente, de uma oportunidade, e que às vezes ele tinha desistido, não desista. E eu estou aqui também para poder ajudar, sabe? Eu quero servir de alguma forma para ouvir, né? Para abençoar, para dizer assim: não desista, vamos seguir em frente. Hoje virou a chave para mim. Virou a chave porque eu quero levar esse testemunho junto com a minha família para todo mundo que não me conhece. Hoje eu me resisti comigo mesma de estar falando isso ao público, né? E muitas pessoas têm histórias lindas. A gente estava conversando, existem pessoas com histórias lindas que vai edificar vidas, está guardando para si. E pode estar desbloqueando, pode estar ajudando outra pessoa que está com depressão, que está desanimada em casa. Conte a sua história. Conte, uma palavra basta. E hoje virou a chave, essa bênção aqui, que está aqui. Você não tem ideia que Deus está fazendo no meu coração, tá? Deus está lembrando tudo que eu vivi. E eu acho que eu vou ser daqui uma outra pessoa, Elaine, que o Senhor possa multiplicar, prosperar a sua vida, que essa rede, o Papo de Empreendedor vai crescer, o Senhor vai trazer pessoas que através do teu programa vai trazer vidas, vai impactar vidas, vai tirar o sonho do papel e colocar, porque através de uma live sua, entendeu? Através de tudo que está do teu trabalho. O teu trabalho é lindo. Você está preocupado em impactar a vida das outras pessoas. Você viu, é sobre isso, Elaine. O Senhor vai te usar muito e vai continuar te usando através desse trabalho lindo que você está fazendo. Pode ter certeza disso. E que hoje fique marcado na sua vida. Profetizo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Gente, o Papo de Empreendedor é exatamente isso. É esse papo, a gente saber a história, a essência, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. É trazer para a nossa vida e fazer essas viradas de chave que muitas vezes, quando a gente eu até comentei em alguns podcasts já aqui, muitas vezes quando nós já estamos lá no alto, nós esquecemos do primeiro degrau. E é verdade. Esquecemos aquele primeiro degrau, esquecemos de como a gente se engatinhou, se rastejou para dar o primeiro passo. E a gente tem que lembrar dessa história. Essa história a gente precisa compartilhar. E o Papo de Empreendedor nasceu para isso. Para compartilhar essas histórias, para transformar vidas, para impactar. Porque eu não quero que as pessoas venham aqui contar, porque hoje eu estou sei o que eu quero. O que eu quero é isso, eu quero essa história, essa essência contada de coração, para que todo mundo saiba que é possível, basta crer. Nós temos algumas mensagens ali. Eu vou ler lá, que tá subindo aqui já, vamos ver. Ó, Deus é bom o tempo todo, lindo seu testemunho, amiga, foi a Franciele. Parabéns, o seu choro hoje é de alegria e não de frustração, por pensar e ter medo do agir. Que Deus te abençoe sempre, você é maravilhosa. A Isa da Mesa Aposta. Aí já mandaram aqui, ó, amém, em nome de Jesus, amém, que linda essa conversa. Conheço seu testemunho, toda vez que escuto me arrepia. É tão lindo. E é sobre isso. E nossa, ele pediu para deixar uma mensagem pro pessoal, nem precisa, você já deixou, mas se quiser deixar mais uma mensagem, adiantando.
quiser fazer mensagem, fica à vontade. Obrigada. A maravilhosa. Eu queria acabar, né? Mas vai ter mais, né? Eu quero agradecer, pessoal, para vocês terem parado seu tempo precioso para escutar a minha história. Tenho certeza que não foi tempo perdido, né? Continua acompanhando a Elaine, né? O seu trabalho, né? Que ali vai surgir ideia, novas pessoas, nova amizade, novos negócios, né? E falar em negócios, né, Elaine? A gente tem muitas novidades que Deus nos conectou, né? O Emerson, quando a gente se conectou, ele falou assim que Deus não une pessoas, ele une propósito, né? Então, quando a gente está em união, existe um propósito do Senhor ali, né? Então a gente se conectou de uma forma que ali surgiu um propósito, mas a gente às vezes acha que é da nossa mente. Quando ela foi falando do projeto para mim, eu falei, meu Deus, você foi numa cartomante? Brincando, mas ela estava falando de algo que já estava dentro de mim, no meu coração, e eu falei, amém, é sobre isso. Então, às vezes acontece, né? Às vezes você está com um projeto ali e Deus te leva e te conecta a uma pessoa que vai fazer acontecer, entendeu? Então, é isso que aconteceu entre eu e o Emerson, né? Aí o projeto, né, que a gente tá aí juntos, graças a Deus, firme e forte, e agora com a Elaine. Tenho certeza que através desse projeto a gente vai impactar mais vidas e vai ser grande o que Deus vai fazer. Porque o nosso propósito não é nenhum momento de pensar, porque nós vamos ganhar muito dinheiro. Não, o tempo foi, nós vamos impactar vidas. Exatamente. E é sobre isso. Tem mais mensagem, deixa eu ver aqui. Não foi tempo perdido mesmo, você me motivou, amém, glória a Deus. E aí, vai sim, vai ser sucesso. A Isa e a Fran estão ali, ó. Dá-lhe nos comentários. Essa live também vai ficar gravada, com certeza, né? Vai ficar gravada e vai ser compartilhada nas demais plataformas também. Porque a história a gente precisa compartilhar com outras pessoas, né? Precisamos fazer que essa história chegue em muitos mais corações, porque eu tenho certeza que esses testemunhos vão fazer assim, as pessoas virarem a chave assim como nós estamos agora. Amém. Então é isso, muito obrigada. Passa o endereço para o pessoal aqui, passa a sua rede social, pode ficar à vontade, para que eles saibam onde encontrar essa imobiliária então para realizar os sonhos deles também. Isso, pessoal. Nós estamos localizados aqui na Avenida Brasil, né, 1016, no último andar, próximo à Igreja Bola de Neve, né, fácil acesso aqui, né, a BR, pertinho da faculdade Passear, né, Passear. E estamos aqui, né, das 8 às 18 horas para melhor atendê-los. Estamos com uma equipe excelente, né, com a nossa cara, a minha cara, com a mesma visão, os mesmos valores, que são vidas, ajudar pessoas, né? E resolver problemas. Então pode contar com a gente, minha rede social, né? A minha pessoal é canal de Michele e tem a rede da imobiliária, que é o grupo MFG, né? Grupo, é isso? Underline MFG. É que eu tenho as minhas assistentes aqui que cuidam das redes sociais, eu tô perdida. Então, chama a gente, estamos à disposição para melhor atendê-los. Tá aqui, ó, plataforma MFG. Aproveita, ó. Já sabe, então, aonde encontrar a Michele. Vou deixar também descrito depois na legenda, vou salvar neste momento sem, depois eu vou editar lá a legenda e colocar pro pessoal também os arrobas, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo podcast. Beijo, fui!